Bom dia, Elisandra Rieger por aqui com vocês para mais um tempo com Deus. E nós iniciamos a Semana Santa, a semana na qual onde muitos estão em jejum, onde muitos estão se colocando nesse lugar de propósito, de entrega ao Senhor, buscando mais dele, e por aqui não poderia ser diferente. E o meu estudo para fazer esses devocionais essa semana está lá em Mateus 27. Se você nunca leu Mateus 27, eu te convido a ler Mateus 27 ou o Evangelho de João 18, 19, porque a intenção de hoje é começarmos uma caminhada. E essa caminhada não é muito leve, e eu gostaria de fazer com vocês o caminho que Jesus percorreu até a cruz. E ele teve muita dor física, mas ele teve uma dor de dentro, ele teve uma dor de coração. E quando eu fui para lá em Jerusalém, quando eu fui com o Márcio, quando nós fizemos toda a Via Dolorosa com o nosso guia, o Isaac, meu coração ficou muito quebrantado, muito triste, porque pensar que Jesus passou por tudo aquilo, apanhando, caminhando, carregando uma cruz que não era para ele, tocou muito ao meu coração. E quando hoje eu estudando o Mateus 27 aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, como ele sofreu, e ele era homem. E quando nós falamos de Via Dolorosa, quando nós falamos desse tempo que o Senhor viveu, não tem como não olhar para o nosso coração, porque existe uma pergunta que precisa nos confrontar dentro do nosso coração. Como que conseguiram condenar Jesus? Você já parou para pensar nisso? Como conseguiram condenar alguém que era bom? Alguém que sarou pessoas, curou pessoas, alguém que falou do amor de Jesus, do amor de Deus, alguém que trouxe o amor de Deus para as pessoas. Como? Ele era inocente, ele não tinha pecado, ele tinha um coração cheio de verdade, e ainda assim ele foi acusado, ele foi rejeitado, ele foi tratado como culpado. E quando nós olhamos isso, parece algo tão distante, mas não é, porque a raiz disso tem um nome, e isso se chama dureza de coração. Essas pessoas viram os milagres de Jesus, mas não creram. Eles ouviram a verdade e eles rejeitaram. Eles sentiram a presença, mas ainda assim escolheram ignorar esse Jesus. E sabe o que é mais forte? Eles não achavam que estava errado. Eles estavam totalmente convencidos de que Jesus era culpado. E isso nos mostra algo tão profundo. A dureza de coração, ela não grita, mas ela se instala aos poucos. Sabe quando essa dureza de coração aparece? Quando nós justificamos as nossas atitudes, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, quando nós nos fechamos para toda e qualquer correção no nosso comportamento, na nossa boca, na nossa fala, quando nós queremos controlar tudo e quando nós resistimos a todo e qualquer tipo de mudança. E então, sem perceber nada, nós começamos a viver totalmente desconectados da verdade. E talvez agora você pense assim, mas eu nunca condenaria Jesus, Elisandra, o que você está falando? Mas sabe quando nós condenamos Jesus? Todas as vezes que nós ignoramos a voz dele, todas as vezes que nós escolhemos o nosso próprio caminho sem perguntar para ele qual é o melhor lugar a seguir, qual é o melhor caminho a caminhar, toda vez que nós endurecemos o nosso coração, nós fazemos o mesmo movimento. O mesmo movimento que aqueles homens e aquelas pessoas fizeram aquela vez, nós fizemos também. Isso pode parecer forte, mas é totalmente um amor que quer nos confrontar. Porque Deus, ele não aponta o dedo, mas ele diz assim, filho, filha, ei, eu não quero que o seu coração se torne insensível. Porque quando o coração endurece, queridos, a fé esfria, a sensibilidade espiritual diminui, a intimidade se perde e a voz de Deus vai ficando tão distante que não conseguimos mais reconhecê-la. E hoje eu quero te convidar para um dia de ajuste.
não é um dia de culpa, mas eu quero que você se sinta sensível. Eu quero que você volte a sentir, volte a ouvir, volte a se render ao Senhor, porque o mesmo Jesus que foi rejeitado, hoje Ele está nos chamando. E eu quero que a sua resposta para Ele seja sim. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa quando nós te rejeitamos. Nos perdoa quando o nosso coração está endurecido. Nos perdoa, Senhor, quando nós não fazemos o que precisa ser feito. Nos ajude a enxergar quando o nosso coração está longe de Ti, porque nós não queremos, Senhor, sermos injustos, ingratos. Não queremos ser distantes de Ti. Jesus, Tu sofreu tudo aquilo e nos perdoa, Senhor, quando nós fazemos com que Tu sofra isso mais uma vez. Então eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa. Vem com o Teu poder, com a Tua graça, com a Tua unção. Toca-nos, Senhor, que essa palavra não seja uma mera... ouvir uma palavra, um devocional, não. Que ela nos confronte sim. E que nós possamos caminhar contigo, sabendo que Tu está cuidando de todos os detalhes, mas que nós precisamos vigiar para que o nosso coração não fique endurecido. Em nome de Jesus. Amém e amém.